Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto aqui que possui diversas nuances no mundo SAP, seja no ECC ou seja no S/4HANA. Eu vou trazer o BRF Plus e nós vamos falar sobre tabela de decisão, é uma tabela de para, tudo bem? E antes de iniciar o vídeo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu joinha e lembre-se de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos e com seus amigos. Lembrando que para assistir esse vídeo aqui, você precisa de um caderno para anotar tudo o que você vai aprender, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar aqui de um framework que existe dentro do SAP. Ele era muito utilizado no SAP ECC e ele tem uma utilização no S/4HANA também, que é o BRF Plus, tá? Que é o gerenciador ali de regras de negócios, tudo bem? Ele não precisa de licença para utilizar no S/4HANA, ele já está incluso no ECC também, e aqui nós vamos entender qual que é a proposta dele. Então, basicamente, ele é como se fosse, para quem conhece o mundo de low code, no code, né, de desenvolvimento de aplicações, ele é similar a essa funcionalidade, porque tudo que nós vamos configurar aqui, ele vai gerar por trás um código ABAP ali, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que se cria uma tabela de decisão. Então o BRF Plus ele é composto ali por diversos elementos. Aqui eu vou criar uma tabela de decisão, que é uma tabela de para. Então, geralmente você não pede, se você é consultor, você pede ali numa especificação funcional, cria uma SM30, uma tabela de para, com esses campos e com aqueles. Então aqui nós vamos criar uma tabela onde, com base no material e no fornecedor, o sistema vai determinar o código do IVA, tudo bem? E depois a gente vai poder utilizar essa aplicação em diversos pontos do nosso sistema. Eu já estou aqui logado no BRF Plus, só você acessar a transação BRF Plus. Eu vou criar aqui alguns objetos até chegar ali na tabela de decisão. Então o primeiro objeto que eu vou criar vai ser uma aplicação. Eu só não estou vendo aqui o botão de criar aplicação. Espera aí. Aqui, ó, criar aplicação. Então vou criar uma aplicação. Então vou chamar aqui ó, de appl BRF Plus IVA YouTube. Vou marcar como aplicação local. Eu vou direto. O objetivo aqui nesse vídeo é falar da tabela de decisão, tá bom? Objetos contidos. E aqui eu posso selecionar uma impressão. Deixa eu só lembrar essa impressão. Posso criar por aqui por objetos contidos, mas eu vou criar por um outro lugar onde eu acho que fica mais fácil, tá bom? Deixa só ele processar aqui. Olha, ele processou aqui a impressão e aqui ele traz como se fosse um subtipo, tá? O tipo da expressão. E aqui no caso é tabela de decisão. Eu gosto muito de criar por aqui, ó. Então no caso nós estamos utilizando aqui o BRF Plus. Deixa eu favoritar essa minha aplicação. Eu gosto de clicar com direito aqui, vir na opção criar, acessar aqui impressão e aqui eu vou selecionar tabela de decisões. Então vou criar tabela de decisões. Eu vou colocar aqui DT, que é Decision Table, então geralmente é muito comum utilizar. Vou colocar 01, 001, um exemplo. IVA. E vou clicar aqui criar e navegar para o objeto. Então agora aqui existe um conceito que a gente precisa entender para criar essa estrutura aqui, criar a determinação do IVA. Eu preciso aqui na minha coluna de condições colocar os campos de e na minha coluna de resultados criar os campos para. Então aqui em inserir coluna eu posso fazer o quê? Criar objetos do contexto ou da expressão. Aqui é um pouco complexa essas traduções e se eu for criar aqui objetos do contexto, nesse cenário eu não vou ter nada, porque eu ainda não criei. Então o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou cancelar aqui, vou cancelar. Eu vou entrar aqui agora e eu vou criar esses campos primeiro. Eu vou entrar aqui em criar, objeto de dados, elemento. Então eu vou criar aqui primeiro o elemento, é o matnr. Eu sempre gosto de criar, quando é o elemento de entrada, o D, eu gosto de colocar IV, que é de importing, né, ou de input, matnr. E aqui eu posso colocar um vínculo dele com ABAP.
Eu vou colocar aqui o MATNR e ele já traz aqui o tamanho, a descrição, tudo certinho. Então eu criei o MATNR. Agora eu vou fazer o mesmo e vou criar, criar o objeto de dados elemento. Eu posso fazer isso antes de criar a tabela de decisão, tá? Até mais recomendado. E V. Então eu tenho aqui o lifnr e eu vou sincronizar aqui, fazer a associação dele com o campo ABAP. Ele já herda os tipos. E agora o IVA. Só que o IVA eu vou criar em vez de I, eu vou criar de E, vou criar com E, né, de exporting. Então vou criar aqui objeto de dados, elemento, EV. Então mesmo processo. Então criei, perfeito. Então agora, o que acontece? Esses meus objetos aqui, eles estão inativos, ó. Eles nascem inativos. Aí eu preciso ativar eles, eu posso ativar um a um e tem como fazer a ativação em massa também. Eu vou ativar aqui um a um porque são poucos. E depois eu vou navegar aqui. Então, uma dica, para navegar no BRF Plus, nunca navegue por aqui, ó, a última modificação. Porque às vezes pode ser um pouco confuso. Só se você já tiver um certo conhecimento. Porque senão eu entro aqui e eu começo a navegar e não tem fim. Ainda mais quando tem um BRF que ele já tem muitas informações. Eu vou entrar aqui em impressão agora, acessar a tabela de decisão. Então imagine, eu criei a tabela de decisão e agora eu quero inserir uma coluna. Eu vou pegar aqui dados do contexto. Agora tá vendo que eu já tenho as informações aqui, ó, os campos? Eu vou selecionar o material. Deixa eu ver se eu consigo selecionar os dois juntos. Deixa eu ver. Aí ele já trouxe os dois juntos. Eu vou colocar como entrada obrigatória os dois, tá bom? E eu vou incluir aqui, ó, o resultado. Então o resultado, a saída da minha tabela de decisão vai ser quem? Vai ser aqui o IVA. Então eu estou criando uma tabela de para. Vou clicar aqui como OK. Eu vou gravar. Depois eu quero mostrar algumas configurações ali, tá? Vou ativar. Ó, ativei a minha tabela de para. Então aqui eu já tenho uma SM30, onde eu já vou começar a cadastrar os dados nela. Eu vou cadastrar aqui os dados, vou fazer um teste e depois eu vou mostrar algumas configurações adicionais. Tudo bem? Então vamos lá. Então primeiro ponto, vou cadastrar aqui uma regra. Então pensa que cada linha que eu cadastro aqui é uma regra, ó. Então, quando for o material TG11, que é esse material que existe aqui na minha base, e o fornecedor, deixa eu ver se é esse, ó, fornecedor Calunga, eu quero que o IVA seja determinado, o IVA I0. Perfeito. Quando for, posso cadastrar outra regra, ó. Quando for o material TG0011, deixa eu ver se é esse mesmo. E o mesmo fornecedor, eu quero que seja o IVA C0. Acho que aqui faltou um 0. Aí. Então eu venho cadastrando essas regras. Sempre quando eu gravo aqui, ó, a tabela de decisão, ela fica inativa e eu preciso ativar para ela fazer aqui a validação completa. Então, eu vou explicar aqui a tabela de decisão, como que ela está funcionando aqui, e depois eu vou voltar e complementar com algumas informações, para a gente encaixar de fato aqui o conhecimento. Então, vamos lá, eu vou iniciar aqui a simulação, eu vou avançar, e aqui eu vou colocar, ó, imagine que aqui eu estou testando, imagine que o ABAP, quando ele for fazer a chamada dessa tabela de decisão, ele não faz a chamada da tabela, ele faz a chamada de uma função, que é um outro objeto aqui do BRF Plus, mas aí lá no pedido de compras vai estar o fornecedor 1005 e vai estar o TG11. Então, quando eu executar, ó quem ele trouxe de resultado, o I0. Se eu colocar aqui o TG10, por exemplo, ó, coloquei o TG10 e não tem regra lá, ele não trouxe nenhum, não determinou nenhum IVA porque não tem regra na minha tabela de decisão. Então, quando eu colocar aqui esse fornecedor e o TG0011, eu vou executar e ele trouxe o C0.
Tudo bem? Então eu tenho aqui de uma forma dinâmica onde eu posso disponibilizar essa tabela em produção para que o usuário ele faça a manutenção dessa tabela. Tudo bem? E agora vamos mostrar aqui algumas funcionalidades para de fato a gente concluir aqui, ter uma visão bem importante aqui. Nessa parte geral eu tenho dados específicos, tá? Dados mais técnicos, e aqui eu tenho uma documentação que eu posso escrever. Posso trabalhar com versionamento no BRF também, de objetos, e aqui o nível de acesso, tá? Que é algo um pouco mais avançado. Aqui existe uma funcionalidade que eu acho muito interessante. Eu posso fazer o que aqui? Ó? Eu posso exportar um Excel. Vamos lá, vou exportar aqui um Excel. Então, deixa eu abrir aqui esse Excel. Ó, eu exportei esse Excel. Eu posso enviar para o usuário. Esse usuário ele vai preencher esse Excel. Ó, por exemplo, vou preencher aqui com o material TG10 e TG12. Não sei se existe o TG12. Preencher só o TG10. Aí eu vou salvar esse Excel. E depois lá no BRF Plus eu venho e importar Excel. Seleciono o arquivo. Clico em OK. E já está aqui ó, a minha nova regra. Salvo e faço a ativação. Pô, bacana. Então, quando tem muitos dados para fazer carga, eu já tenho. Então, imagine assim, eu vou fazer uma tabela depara e ainda tem que pedir para o ABAP fazer um programa para carregar o Excel nessa tabela. Então, aqui na tabela de decisão já tem tudo isso pronto. Outro ponto aqui, importar, dispor novamente, aqui ele verifica se tem dados duplicados, sobreposições, dispor eu não sei exatamente, agrupar ele vai agrupar a linha por alguma informação. Aqui tem a parte de simulação que eu coloquei, tá? E eu quero aqui agora falar um pouco da parte de configurações, porque é aqui que a gente determina o comportamento de uma tabela de decisão. Então, por exemplo, você deve estar se perguntando, Fábio, se eu colocar uma regra, qual a sequência, né? O sistema vai ler primeiro essa regra, essa ou essa. Um exemplo, se elas tivessem similaridade. Vou exemplificar melhor aqui. Eu vou tirar esse campo como obrigatório. Tá? E vou cadastrar uma regra aqui como TG11. TG11. E o IVA... Vou colocar o IVA I1. Deixa eu deixar, porque aí eu consigo me fazer entender melhor. Clicar aqui em OK. Eita, não, cadastrei errado, peraí. Eliminar valor, o IVA é aqui, ó. Colocar o IVA I1. Então, eu quero pegar ele aqui agora, eu quero descer ele, ó. Tá. Então, por exemplo, Fábio, se eu criar aqui agora um pedido de compras, um exemplo, ou o ABAP vier ler essa informação, imagine que aqui poderia estar o cliente também para determinar alguma informação na ordem de vendas. Então, como que iria funcionar? O sistema ia procurar essa regra, opa, achou? Não achou. Ele vem e procura essa. Ah, é o fornecedor 1005 e o TG11? Não. Então, ele vai ler essa. É o TG11? Não, mas é o fornecedor 1005 também? Não. E depois ele aplica essa regra aqui se for só o TG11 e independente do fornecedor, tá bom? Eu posso colocar aqui essa regra. Para isso, eu tenho uma configuração aqui, ó, dentro de configurações de tabela, que é... Deixa eu ver, configurações, coluna de ações... Tem um... Ixi, agora eu tô... Acho que é esse flag aqui, ó. Acionar exceção na concordância parcial. Vamos só fazer um teste lá. Deixa eu salvar aqui. Eu vou fazer um teste com material TG11. Material TG11. E o fornecedor... Vou colocar qualquer fornecedor aqui. Quer dizer, um que não esteja cadastrado, né? Vou pegar esse daqui, ó. Então, eu vou executar. Ó, ele trouxe o I1. Então, vamos exibir aqui a etapa, que eu tenho como se fosse um debug. Olha o que o sistema fez. Ele olhou a primeira linha, não encontrou nada. Olhou a segunda linha, não encontrou nada. Olhou a terceira linha
Não encontrou. Aí ele foi aqui na quarta linha e ele fez a determinação. Então ele foi fazendo um a um, tá? Então eu tenho essa possibilidade. Aqui retornar todos os valores concordantes. Então aqui eu falo assim, imagine que tem 10 regras que foram atendidas. O sistema vai retornar 10 IVAs, tá? Se eu quero mais de um. Como não está todos os valores concordantes, quando ele encontra o primeiro, ele já faz a determinação ali também, tá bom? Então aqui eu estou falando de uma tabela de decisão simples, onde eu tenho depara, e em questão de minutos aqui nesse vídeo nós conseguimos criar a tabela. Depois, qual é o ponto aqui que um funcional ele vai ter num projeto, tá? Eu preciso criar uma função, que é um objeto aqui no BRF Plus, atribuir essa tabela de decisão na função e o ABAP faz a chamada dessa função. E um outro ponto é habilitar essa tabela de decisão, só a tabela de decisão, para que seja feita a manutenção lá no PRD. Para isso, é muito simples e o ABAP ele vai colocar aqui, ó, se for só a tabela de decisão, o ABAP ele vai colocar aqui uma exit e nessa exit eu vou falar, ó, quando for essa tabela de decisão, não solicite request para transportar, tudo bem? Aí o usuário vai poder fazer a manutenção direto em PRD. Então o ponto é, utilize o BRF Plus com moderação. Então neste exemplo que eu te mostrei aqui, é um exemplo bem simples, tá? Útil, eficaz e que pode assim trazer uma solução para um cliente rapidamente. Então, em outros vídeos aqui no canal, eu vou compartilhar estruturas mais complexas de BRF Plus, aí requer um conhecimento a mais, seja um conhecimento funcional e um conhecimento técnico. Mas o ponto é, só de conhecer, só de utilizar a tabela de decisão, você já está aí um passo à frente no conhecimento do BRF Plus, tudo bem? Lembre-se de se inscrever aqui no canal, dar um joinha, curtir esse vídeo e deixe seus comentários aqui. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.